Dando continuidade ao assunto ferramentas de atado, vamos falar da próxima ferramenta que precisamos para atar moscas. Se trata desta ferramenta, uma bobina de atado ou bobbin fly. Essa ferramenta é onde se coloca o carretel de linha de atado, que seria este aqui, ok? Existem variados modelos, sendo eles longos, curtos, para carretel maiores ou menores. Aqui temos carretéis mais robustos. E alguns modelos existem com variações no tubo, ou seja, existem bobinas com tubo cerâmico ou com tubo metálico com a ponteira cerâmica nas duas extremidades ou ponteira de rubi. Essas ponteiras que são encontradas em alguns modelos de bobina são justamente para facilitar a passagem da linha, evitando que ela entre em atrito com essa borda da ponteira e rompa. Sendo que existe alguns padrões de linhas de atado que uma bobina com o tubo de metal sofreria danos aqui nesta ponteira, ao qual faria a linha se arrebentar. E um dos exemplos seria uma linha chamada de Kevlar. Ela teria um poder de cortar até esse metal. Então ela precisaria ter uma ponteira de cerâmica ou de rubi, ok? Para termos a utilização desta ferramenta, nós temos que colocar o carretel nela. E vamos entender, antes disso, como é que funciona, como é que cada peça dessa bobina é nomeada. Bom, começando por esta extremidade aqui. Aqui seria a ponteira da bobina. Esse tubo seria o tubo para passar a linha. Esta parte aqui, em bronze, seria colar, onde sustenta o tubo, e as hastes de tensão, tá? E esta parte de bronze final aqui seria o rolamento do carretel. Muito bem, vamos colocar então o carretel na bobina. Eu faço da seguinte forma: eu coloco esses dois dedos aqui, giro, ele já abriu o tensor. Eu encaixo aqui embaixo e solto. Pronto. Está feito o encaixe. Agora eu preciso que este fio aqui passe por dentro do tubo da bobina e saia por aqui, para podermos ter a bobina carregada. Observem que esse carretel, ele tem uma parte vermelha aqui, e a função dessa parte vermelha aqui, ó, é você ter a linha, quando em descanso, fora da bobina, aqui, ó, ela não solta. Então a função desta parte aqui, em alguns carretéis de atado, é para quando a linha estiver fora, senão acontece o que acontece com isso aqui, ó, a linha fica solta. Então eu teria que ter um anteparo aqui e prender. Ok? Bom, soltaríamos então daqui, desse anteparo que sustenta a linha aqui, que mantém a linha fixa. Damos uma folga na linha, de modo que ela ultrapasse um pouco o comprimento do tubo. A linha parou aqui embaixo, está mais ou menos uns 2, 3 dedos abaixo. E com esta ferramenta, ou esta ferramenta aqui, esta aqui é feita de bambu e esta é metálica, mas a função é a mesma. É uma peça de metal fina, aqui, um arame de metal fino, de inox fino, ao qual ele é dobrado e possui esta abertura superior aqui.
O nome dessa ferramenta aqui, crucial para usarmos na bobina, é chamado de passador de linha ou Fly Tying Threader. Muito bem, usando um ou outro, eu vou buscar esta linha que está solta fora do tubo e trazê-la por dentro. O procedimento é o seguinte: ao carregarmos a bobina, encaixamos o carretel. Agora vamos buscar a linha. E colocamos de modo próximo, encaixamos aqui. Uma leve pressão, ele passa. Notem que essa parte aqui aberta é para se colocar a linha. Vamos abrir aqui com jeitinho, passar a linha por dentro. A linha está passada por dentro desse anel metálico do passador de linha e nós vamos puxar suavemente até tirar. Saiu, a extremidade está fora, a bobina está carregada, pronta para usarmos. Eu tenho um segredinho para que quando as bobinas estão guardadas, que esta linha não volte a cair para fora do tubo. Eu uso uma pequena arruela de borracha, um O-ring, como preferirem, ao qual entro e mantenho as minhas bobinas guardadas com a linha, sem a necessidade de correr o risco de elas voltarem para fora. Essas duas bobinas aqui foram compradas em uma loja e são bobinas originais, ok? São as únicas duas bobinas originais. Esse carretel seria um carretel da Uni-Threader 70 Yellow, fabricado nos Estados Unidos. E esse seria um carretel que eu fabriquei, ok? Vou explicar depois como é que foi feito esse carretel e de onde eu tiro esses tipos de linhas que eu uso aqui. Esta é comprada e esta praticamente é totalmente fabricada em casa. Agora vamos sair das bobinas que são originais para as que eu fabriquei. Muito bem, como eu mencionei, bobinas com carretel original, porém a bobina toda fabricada por mim. Notem que o comprimento desta é diferente desta. Existem atados que necessitam de tubos mais longos para você ter um acesso melhor e as outras não. Esta também, fabricada em casa, ok? Tubo longo também, como esta aqui. E esta também tubo longo. Agora vamos entrar no outro mérito aqui. Bobinas caseiras também, mas com um tubo e comprimentos diferentes. Ok? Aqui, podem observar, todas essas que eu estou mostrando agora são bobinas que eu fabriquei, tanto o carretel, a linha também é uma linha caseira. Depois eu vou explicar como é que se faz essa linha, como é que se faz esse carretel, e a bobina tem já o passo a passo lá. Aqui nós temos também bobinas com tubos mais fortes, para aguentar uma linha mais forte, uma pressão maior. Bobinas com o colar sendo mais longo para melhor apoio, como já mostrei outras aqui. Aqui, ó, vocês podem observar que a linha é uma linha mais encorpada, ok? Tubos grossos. E o detalhe, como eu já falei em foto, existe um tubinho aqui plástico que faz justamente a ação da ponteira para evitar que a linha entre em contato com o metal e se rompa. Então eu uso aqui um materialzinho aqui plástico de alta resistência que faz a vez da cerâmica aí, ok? Aqui existem mais dois modelos bem simples, porém tão úteis quanto.
vocês podem observar. E o início do suprassumo, que eu considero que seriam bobinas com parte de bambu, ponteiras metálicas e tubos metálicos, combinados de modo que o rolamento aqui é plástico, então ele não afeta o carretel. Ok? Reduz o atrito. Esta também é parte bambu, tubo de bronze e a ponteira de um plástico de alta resistência. Esta aqui foi feita toda em bambu, o tubo, o seu colar e o seu rolamento é de bambu. A única parte que não é de bambu é esta parte aqui, que seria o tensor. Ok? E nas extremidades existem duas ponteiras de vidro, ao qual seriam tão fortes quanto as cerâmicas. E meu último produto que fiz para meu uso, a bobina em alumínio com a haste toda aliviada, tubo em bronze e o carretel fica livre, ao qual aqui, ó, seria aonde eu apoio o meu dedo indicador, e esta seria a ponteira, ó, que eu acabei de mencionar. Para este tipo de bobina eu uso esse tipo aqui, ó. Então, se a linha estiver solta, ela pode escorregar aqui e sair. Para evitar isso, ao guardar, eu prendo e a linha fica presa aqui, ó. Pronto. Com isso, nós temos aqui um entendimento básico sobre as bobinas. No próximo vídeo, eu vou explicar como é que são feitos esses carretéis que se encontram aqui e onde eu consigo fazer as minhas linhas caseiras, tá? Isso eu vou explicar no próximo vídeo. Obrigado a todos que estão me prestigiando. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.